Olá pessoal, eu quero mostrar agora a parte prática para vocês. Vamos agora dando uma olhada nesse painel inicial do Canva. Caso você ainda não tenha uma conta no Canva, é muito simples criar, você pode se conectar através do Facebook e do Google também, www.canva.com. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o painel inicial, eu vou falar rapidamente sobre as funcionalidades aqui do painel principal e depois a gente vai falar sobre módulos. Você seleciona os módulos que você mais quer ver, que você quer. Eu vou detalhar bastante cada um dos módulos e dentro desses módulos a gente vai conversar um pouquinho. Aqui eu vou passar por cima então. Esse é o painel principal, onde você já consegue criar um design, você consegue escolher entre algumas opções pré-prontas de tamanhos, ok? Por exemplo, post para Instagram, story para Instagram e etc. Você consegue também ir para o lado aqui, procurando outros tipos de design, etc. Você consegue ver documentos, a parte do pessoal e etc. Isso aqui é só o tamanho, ok? Por exemplo, 14.8 por 10.5 centímetros. Isso aqui é só o tamanho. Então você seleciona o tamanho que você quer. Vamos voltar aqui, por exemplo, para a questão do post do Instagram, que é o que eu vou demonstrar para vocês. Antes disso, na parte esquerda, a gente consegue aqui o início, kit de marca, equipe e as pastas, ok? Eu vou estar falando um pouquinho rápido sobre vocês. O início é simplesmente o botão de início, que na hora que você clicar você vai voltar para a parte aqui onde você entrou, onde já tem os seus designs e coisas desse estilo. Kit de marca, você consegue configurar, você consegue colocar as cores que você mais utiliza, a fonte que você mais utiliza, e aí, para na hora que você estiver criando os seus posts, na hora que você estiver criando as suas artes, essas cores aqui elas já vão estar salvas, você não vai precisar de ficar encontrando essas cores ou digitando o código dessas cores para você encontrar elas já estão salvas, já deixei salvo aqui. Você consegue colocar logotipos também, consegue carregar fontes extras, caso você queira baixar alguma fonte extra aí que não tenha no Canva e colocar aqui, enfim. Questão de equipe, pessoal, não recomendo que vocês adicionem. Aqui você tem que pagar, a questão da equipe, você tem que pagar, para entrar outros endereços de e-mail. O que eu recomendo para vocês? Criem apenas uma conta da empresa, uma conta da equipe e criem pastas com nomes de cada um. Por exemplo, pasta, já tem a pasta Matheus, eu não utilizei. Eu posso criar uma outra pasta chamada, por exemplo, Rafaela. A Rafaela vai ter uma pasta, o Matheus vai ter outra pasta, cada um vai ter uma pasta. Então não há o risco da gente, por exemplo, usar a pasta uma do outro. Aqui tem várias pastas, você consegue procurar, por exemplo, Matheus, Rafaela. E é bacana você criar várias pastas porque você não precisa de ter vários logins. Cada um mexe na sua parte e ok. Dá para ter uma organização muito bacana. Aqui nessa parte de pastas vocês já conseguem ver que já tem algumas coisas salvas. Eu estou mostrando para vocês aqui no início, bem rapidamente agora, como é que funciona. Caso você queira um tamanho personalizado, você vem aqui em dimensões personalizadas, sei lá, você não encontrou o tamanho que você queria aqui. Você vem aqui em dimensões personalizadas e você consegue colocar a largura e a altura, que aqui está dividido entre polegada, milímetro e centímetro. Vamos lá então para a parte de criar o nosso design, ok? Eu vou criar aqui um design com vocês, vou escolher um design extremamente simples e vou mostrar os principais recursos no próprio painel. Escolhi aqui o post para Instagram. Logo quando a gente cria, você percebe, agora eu vou mostrar para vocês aqui o painel que você vai utilizar e depois nos próximos vídeos, cada parte eu vou estar falando exclusivamente dela. Aqui logo quando você abre, ele já vai ter aberto essa parte aqui dos templates, que você pode escolher, mas eu vou falar daqui a uns 2 a 3 minutos para vocês. Logo quando você abre, você já consegue perceber que ele abriu algumas opções aqui para você. Eu vou estar mostrando. Você vai se orientar pela barra lateral esquerda, nessa parte aqui, para você navegar entre as funções que você quer trocar das funções. Templates, elementos, textos, fundo, uploads, pasta e aqui em mais são algumas funções pros do Canva que a gente não vai falar agora. Aqui tem o seu tamanho. Você consegue selecionar a cor que você vai escolher. Aqui, como eu falei, aquela questão das cores das marcas, você pode escolher uma cor, por exemplo, para colocar no fundo, para você começar a criar as coisas em cima dela. Eu normalmente sempre deixo branco, depois que eu começo a criar eu deixo para trocar o fundo por último. Olhando aqui rapidamente, você já consegue perceber que tem os botões aqui na parte superior de compartilhar, baixar
uma aba para você escrever, que é o nome da arte que você vai criar. Eu já recomendo que você coloque o nome, ou se você deixar para colocar no final, uma opção sua, mas eu recomendo que você coloque o nome fácil de você encontrar depois no seu computador para você conseguir fazer o upload para outros lugares, encontrar essa imagem para postar, enfim. A parte de baixar. Quando você quiser baixar, simples. Você vai baixar, por exemplo, você colocou uma arte aqui e aí você quer simplesmente baixar. Na hora que você clicar em baixar, você vai ter as opções aqui. Formato de imagem. PNG, JPEG, PDF padrão, PDF para impressão e animação. Enfim, você vai conseguir perceber que tem várias outras. Iniciar a apresentação, buscar por redes sociais, tem várias coisas bacanas aqui. Ó. Incorporar, por exemplo, um link. Depois eu vou estar falando especificamente para você sobre cada uma dessas partes. Ou compartilhar, na hora que você clicar em compartilhar, você vai mandar o endereço de e-mail de alguém, você consegue colocar o endereço de e-mail de outra pessoa aqui do Canva, e eu convidar a pessoa para editar. O nome, como eu já disse. Aqui você consegue voltar, ó. Você pode apertar no Ctrl Z também, para, por exemplo, você vai voltar o que você fez, refazer e desfazer, você pode fazer aqui por aqui, ou pelo Ctrl Z. Depois do botão voltar, a gente tem essa parte do redimensional, que é um recurso muito interessante, porém é premium. Você tem que adquirir o pacote do Canva para você estar conseguindo utilizar. Ele é o que, basicamente? Quando você faz uma arte num determinado formato e você quer transformar ele em outro formato. Por exemplo, eu adicionei alguma coisa aqui, sei lá, adicionei isso aqui e aí eu quero redimensionar. Eu posso, por exemplo, criar num negócio de cartão e aí ele vai redimensionar o tamanho dela, entendeu? Com todos os arquivos que estavam ali dentro. Mas enfim. Voltando para a parte aqui do que eu queria mostrar para vocês, a gente consegue estar colocando comentários aqui e também está fazendo o copiar, que é basicamente para você duplicar uma imagem quando você quer saber fazer um teste, sei lá, esse círculo aqui fica melhor dessa cor ou dessa cor, por exemplo. Criei aqui, aí eu troco a cor de baixo, pronto, aí eu consigo saber copiar, ou então se você quer duplicar, alguma coisa nesse sentido. Bom, basicamente da parte do painel inicial, quando você cria, é isso. Agora eu vou estar explicando um a um. Bom, pessoal, agora na parte de templates, ok? Na parte de templates aqui, você vai poder estar escolhendo algumas coisas pré-prontas do próprio Canva, para você estar escolhendo. Por exemplo, você pode escolher aqui, ele já vai alterar, já vai vir pronto uma arte. Você pode estar escolhendo, por exemplo, várias páginas que você tiver, por exemplo. Enfim, dessa parte do template, se você não tem tanta criatividade, é muito bom, porque você consegue estar navegando aqui e escolher qual que se adequa melhor. A maioria são gratuitos, os que não são gratuitos não tem esse nome grátis aqui. Se você clicar para utilizar, ele vai vir com uma marca d'água do Canva. Ó. Você vê que ele veio todo rasurado aqui no fundo, ó, porque ele veio com a marca d'água do Canva e etc. Mas enfim, você consegue estar selecionando. Eu vou voltar aqui e clicar no Ctrl Z para estar vindo aqui. Depois que eu selecionei essa parte de template, você consegue estar procurando também aqui, tá? Só uma observação, você consegue estar procurando aqui alguns templates. Depois que você selecionou o seu template, você consegue estar editando completamente ele. Você consegue, na hora que você seleciona qualquer tipo de material, e aí é uma coisa básica da ferramenta. Toda vez que você selecionar algo, clicar em cima de algo, isso for clicável, vai aparecer uma barra aqui em cima com as opções de edição daquele objeto, daquele item específico, daquela imagem específica que você clicou para editar. Textos, por exemplo, você consegue clicar aqui e aí vai aparecer, por exemplo, as fontes que você consegue utilizar. Lembra aquela parte que eu falei de fontes da marca, é a fonte que a gente mais utiliza? Pronto, eu consigo estar trocando rapidamente aqui entre as fontes, tem muitas opções, você pode escolher as que mais se adequam ao que você quer, ao seu objetivo. Eu recomendo que vocês tomem cuidado ao usar as fontes para que seja rápido e legível. As redes sociais, principalmente quando você faz um post, ninguém vai parar para ficar tentando decifrar o que está escrito se você utilizar uma letra muito complicada. Uma letra, por exemplo, sei lá, aqui ainda dá para ler, mas tem algumas letras que realmente são muito complicadas de você ler. Por exemplo, isso.
você tem que saber muito específico aonde utilizar cada um tipo de letra. Então é só uma observação para passar para vocês. Na questão da imagem, vamos lá novamente, na hora que você seleciona qualquer tipo de coisa, você vai aparecer uma barra superior na qual você pode editar várias coisas. Algumas coisas você consegue fazer uma edição em comum, por exemplo, você consegue copiar tudo. Então, pessoal, no momento de você selecionar, vai aparecer essa barra superior aqui. E essa barra superior, alguns itens, se você selecionar um texto, se você selecionar alguma coisa, vai alterar algumas coisas aqui. Por exemplo, na questão do texto, como eu tinha mostrado para vocês, você consegue alterar a letra. Você consegue também, na questão do texto aqui, alterar a cor da fonte. É extremamente simples. E aí que entram os motivos pelos quais eu gosto muito mais do aplicativo para computador do que o para de celular. Um dos exemplos, tá? No celular, se você quer alterar a cor de um texto, você tem que alterar a cor desse texto como um todo. Você não consegue alterar a cor somente, por exemplo, de uma palavra da caixa de texto. Ou você altera tudo, ou você não altera nada da cor do texto. E eu acho interessante você conseguir trocar, por exemplo, só uma letra dessa cor, entendeu? Acho muito interessante essa possibilidade de você trocar letras ou palavras específicas. Por exemplo, aqui ficou muito bacana essa cor aqui, nessa frase, por exemplo, combinando com a cor do biscoito, do cookie em si. Enfim, clicando, por exemplo, no texto, a gente ainda tem outras opções, como, por exemplo, negrito, itálico. Aqui é simples, vocês podem ler o alinhamento, se você quer o alinhamento para centralizado, para a esquerda ou para a direita. Maiúsculo, se você quer que tudo esteja maiúsculo ou não. Se você quiser colocar pontos, ok? Se você quer colocar pontos aqui, aí você quer escrever várias coisas, aí na hora que você saltar a linha, ele vai botar vários pontos quando você quer escrever uma lista. Isso é muito interessante. O espaçamento da letra é uma coisa que muito pouca gente mexe, mas é uma coisa muito bacana. O espaçamento entre as letras, ele dá um ar muito bacana, por exemplo, um ar muito profissional, quando você dá um afastamento nessas letras, para pegar porque às vezes você tem uma palavra pequena, mas você quer, porque quer, que ela ocupe um espaço maior, porque você quer que você não quer aumentar necessariamente a letra, você quer que ela ocupe um espaço maior dentro do seu post. Então esse é o caso. Aqui você consegue simplesmente tirar isso, pronto, voltou a estar centralizado. E você consegue também, além desse tipo de espaçamento, você consegue mexer na altura da linha. Aqui no caso, como a gente pegou um bloco de texto, um template pronto, ele já vem com um bloco de texto, que é basicamente isso aqui, ó, que depois eu vou mostrar para vocês. São bloquinhos de texto. A gente não adicionou o texto, por exemplo, avulso, e depois a gente editou ele. A gente escolheu um texto pré-pronto. Então acaba que a gente não consegue mexer nesse espaçamento. Depois eu vou mostrar para vocês. Na questão da imagem, a gente consegue também ter outras opções, ó. Girar, inverter a imagem para vários ângulos, cortar a própria imagem. Você consegue ajustar ela. Não recomendo, tá? Não recomendo que você ajuste a imagem pelo Canva. A não ser que seja uma coisa muito simples, muito básica e você realmente só queira mudar uma coisa ou outra. Mas edição eu recomendo muito que você use aplicativos como, por exemplo, o Lightroom da Adobe, ou então o Snapseed, ou qualquer aplicativo extra que você tenha, seja para celular ou seja para computador. A edição fica muito melhor e não perde qualidade da imagem. Aqui na hora que a gente vai ajustar ou colocar um filtro, a imagem não fica tão bacana, você não consegue regular tantas coisas na própria imagem. Bom, aqui em cima também a gente consegue ver algumas partes, por exemplo, de posição, ok? A posição, o que é a posição? É jogar para frente ou para trás a imagem. Quando você, por exemplo, você adicionou um texto aqui em cima, vou mostrar para você. Adicionei um texto aqui em cima. Esse texto ele está na frente da imagem. Opa, desculpa pessoal por esse... Então, essa caixa de texto aqui, ela está na parte de cima da imagem. Vocês conseguem perceber? Ela tá na parte de cima. Eu consigo fazer ela ir para trás, por exemplo, e sumir. Sabendo mais ou menos essa parte de posição para frente, para trás, à esquerda, à direita, tudo isso, você consegue criar camadas na sua edição.
Então você quer adicionar um texto que fique, por exemplo, na frente dessa imagem, mas você quer que tenha um biscoitinho, você quer colocar um biscoitinho aqui e ele fique por cima de uma das palavras, ou em cima de uma das letras. Bom, são coisas que você consegue, por exemplo, mexer. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na parte de elementos. Vou pegar um elemento aqui. E, por exemplo, eu quero que esse círculo aqui, sei lá, escolhi a cor, eu quero que esse círculo aqui, ele fique para trás aqui na frente do biscoito, mas atrás do texto. Eu também posso fazer o contrário. Eu posso jogar, por exemplo, esse texto aqui para frente. Entendeu? Eu consigo fazer muita coisa aqui. Enfim, vou dar Ctrl Z aqui. Prosseguindo nessa parte aqui, é basicamente isso que você tem para alterar. A transparência também é uma coisa bacana. Você consegue estar mudando a transparência do seu item. Isso é bacana quando você, por exemplo, vai escrever um texto. Você quer escrever um texto, mas você não quer... Por exemplo, você quer deixar uma coisa bem, bem clarinha, para você escrever por cima e ficar simples. Cara, eu acho bacana você mudar na transparência. Mas também cuidado, é questão de teste, você saber o seu gosto. Relacionado a esse cadeadinho aqui que tem no canto, tá? Eu aprendi a usar ele há pouco tempo, mas ele é muito útil. O cadeadinho é basicamente você travar a edição de uma determinada imagem. Então é o seguinte, eu clico aqui, seleciono essa imagem, ou vou usar melhor, vou travar esse texto, esse bloco de texto inteiro. Eu não consigo mais editar esse texto. Ó. Eu não consigo editar esse texto, não consigo fazer nada, nem deletar. Ele fica como se fosse parte da imagem, parte original, e você não consegue mais alterar aquilo. Para você tirar, obviamente, você clica e retira o cadeadinho para você voltar a editar ele. Você pode deixar travado ou destravado. Eu utilizo bastante para, por exemplo, às vezes eu quero mover uma imagem dentro, alguma coisa nesse estilo, e acontece às vezes do Canva travar em algumas situações e querer sobrepor a imagem, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses erros depois que o Canva acaba... Enfim, pessoal, a gente também tem esse cadeadinho aqui no canto. Esse cadeadinho aqui, ele serve para simplesmente travar uma edição. Por exemplo, eu vou clicar aqui e eu travo. Quer dizer que ele faz parte dessa imagem agora, eu não consigo mais apagar ele, nem deletar, nem editar nada. Cara, é interessante você ir fazendo, por exemplo, o definitivo. Ah, não quero mais mudar nisso. Porque às vezes acontece que você está editando outras coisas e você esbarra aqui sem querer e não percebe. Então eu uso isso, clico aqui, deixo bloqueado quando eu já terminei de editar essa parte, por exemplo. Enfim, deixei aberto. É muito simples mexer no Canva, é muito fácil. Recomendo a vocês que tentem e fuçem muito a ferramenta. Vocês cutuquem a ferramenta o máximo que vocês conseguirem. Então, é isso na parte de templates. Agora vamos para a parte de elementos. Pessoal, eu acho que a parte mais interessante do Canva é a parte de elementos. A parte de elementos, ela basicamente é tudo que você consegue adicionar em cima da imagem. Ela não necessariamente é uma foto. Eu vou mostrar basicamente para vocês. Eu peguei essa imagem aqui e eu quero adicionar, por exemplo aqui, eu quero adicionar um quadrado. Eu venho aqui em formas, adicionar em todos, e aí eu consigo escolher um quadrado ou várias outras formas. Pronto. Venho aqui na questão da transparência, diminuo um pouco a transparência. Pronto, ficou uma caixinha parece uma caixinha de diálogo. Eu consigo vir aqui em texto, adicionar uma caixa de diálogo, depois eu vou estar falando melhor sobre os textos. E aí eu consigo escrever alguma coisa aqui em cima. Então, os elementos, eles são para complementar o que você está fazendo na imagem. Então, por exemplo, eu vou voltar no meu início e vou estar mostrando para vocês uma utilização muito grande dos elementos. Está nesse post aqui, que já foi para o ar no nosso Instagram. Tudo aqui são elementos, ó. Tudo é clicável. Eu alterei a cor de cada uma dessas coisas, dessas engrenagenzinhas, de cada um desses logos. Esses elementos, você pega uma ideia, você tem uma inspiração, tem alguma coisa, e você vai montando, você vai construindo. Por isso que vai muito de inspiração você criar as coisas no Canva. O designer, a pessoa que está criando a arte, ela tem que estar muito criativa, ela tem que ter uma inspiração. Senão ela vai acabar ficando na frente do computador por horas e horas e não vai sair nada bacana. Bom, agora que vocês já perceberam mais ou menos o que é essa questão dos elementos, por exemplo, o elemento é esse menininho aqui. Ah, Matheus, como é que eu faço para achar esses elementos? Alguns elementos são fáceis de serem encontrados, outros elementos são um pouco mais difíceis.
você tem que descer um pouquinho. Por exemplo, posso procurar aqui carro. Vão aparecer vários carros, eu posso escolher entre fotos e elementos para filtrar, e aí eu vou abaixando até achar o carro que eu quero. Notem que alguns desses carros, por exemplo, esse aqui, eu consigo alterar a cor dele. Olha que bacana, eu consigo alterar a cor desse carro. Outros carros, por exemplo esse aqui, eu não consigo alterar a cor dele, que é uma imagem já completa. Eu gosto muito de utilizar essa questão desses elementos que eu consigo trocar a cor, porque eu consigo colocar, por exemplo, as cores da marca. E aí eu consigo criar, por exemplo, de maneira extremamente rápida, um carrinho, por exemplo, que representa as cores da nossa marca. E aí na hora que eu vou criar um post falando, por exemplo, sobre, sei lá, você quer ser uma Ferrari ou você quer ser um Fusca em desempenho. Uma ideia, tá? Só um exemplo. Você consegue usar sua criatividade e colocar um carrinho desse, por exemplo, ao lado, procurar um Fusca, procurar alguma coisa. Tem algumas coisas que são pagas, outras coisas são gratuitas aqui, tá? Eu recomendo a vocês que não paguem por nada. Caso vocês queiram alguma coisa que não tem aqui, procura no Google a imagem, por exemplo, procura no Google a imagem que vocês querem, cachorro. Vem no Google Imagens e aí você consegue, por exemplo, se não tem uma foto lá, você pode procurar, por exemplo, PNG, que é com fundo branco. E aí você baixa essa imagem e arrasta para dentro do Canva. Arrasta aqui na parte de uploads. Eu vou estar mostrando para vocês depois também. Essas imagens todas a gente arrastou. Então você consegue arrastar para cá um print, qualquer imagem que você tenha salvada, você consegue fazer upload e selecionar um arquivo. E aí vai ficar aqui para você utilizar. E aí você consegue jogar aqui para dentro, jogar, por exemplo, um logotipo que já está pronto. Você pode fazer bastante coisa. O Canva deixa uma liberdade muito grande. Então, em vez de você pagar por algo, você pode procurar no Google e upar para cá para dentro. E aqui nessa seção do Uploads, jogar para cá para dentro. Você primeiro baixa no Google, depois joga aqui e utiliza de maneira gratuita. É uma maneira bem simples de você estar economizando e estar utilizando a ferramenta de uma maneira bem completa. Aqui é a mesma coisa, vocês conseguem ver. Eu editei dois personagenzinhos, coloquei eles da mesma cor. Quem você quer decide ser, sem foco e com foco. Adicionei as interrogaçõezinhas. Tudo é questão de criatividade, ok, pessoal? Tudo questão de criatividade. Vou dar uma dica para vocês muito poderosa. Terminei de fazer isso aqui. Você percebe que cada item é um item aqui, ok? Tá vendo que eu estou conseguindo selecionar vários? Só que eu estou selecionando várias coisas. Matheus, mas eu quero mover tudo. E agora? Arrasta tudo que você quer, por exemplo. Arrasta tudo que você quer que esteja dentro. Por exemplo, aqui. Ó. Agrupar. Na hora que eu clicar em agrupar, quando eu mover, eu vou mover tudo junto, entendeu? Às vezes ele acaba não selecionando uma setinha ou outra, mas depois você seleciona isso. Mas é muito simples do que você ficar movendo um a um, sendo que você já montou. Isso facilita muito o seu trabalho, já está tudo montadinho. Então você consegue arrastar, clicar o Ctrl C e usar em outro esquema, por exemplo, aqui embaixo, tudo pronto. Como se fosse uma imagem só isso aqui. Uma maneira muito, muito boa de você criar as coisas. Você cria uma vez só, agrupa tudo, copia e vai usando em vários designs seus. Ó, vou clicar Ctrl Z para voltar. Tudo perfeito. Ok. Nessa parte de elementos, tem como você mexer em muita coisa, tem a criatividade para colocar. Tudo isso aqui foi feito à mão, e aí, no final desse curso, você vai estar dando uma olhada nos últimos módulos, inspirações. E aí eu vou estar falando sobre alguns aplicativos para você pegar inspirações. Pessoal, agora na parte de texto. Na parte de texto, a gente entra nessas caixas de texto aqui prontas, que você pode estar utilizando também. O Canva sempre deixa muita coisa pronta para você já utilizar. O que é isso? São caixas que você consegue, por exemplo, vou exemplificar para você. Cliquei aqui, já veio pronto. Eu só altero o texto, altero se eu quiser alterar a fonte, alterar a cor, mas 90% está pronto. A posição aqui embaixo, etc. Eu não preciso, por exemplo, se eu quiser adicionar uma caixa de texto à parte, ele vai adicionar.
Mas você consegue ver que para eu ter esse resultado aqui, eu teria que criar 1, 2 e 3 caixas de texto com 3 letras diferentes, 3 tamanhos diferentes. Aqui está agrupado, ó. Tá vendo que eu estou movendo as 3 caixas de texto junto, porque está agrupado. Eu posso clicar em desagrupar e aí eu consigo, ó. Tá aqui em agrupado, pronto. Entendeu? Eu consigo estar desvencilhando as partes do texto. Mas enfim, a parte do texto é muito simples. Aqui na parte superior você tem várias opções. Negrito, itálico, centralizar para a direita, para a esquerda, mesma coisa que tem em outras opções do imagem, você consegue centralizar também, tudo isso. Maiúscula, tudo você quer maiúscula ou minúscula, ou do jeito que você escreveu, né? Ou tudo maiúsculo ou do jeito que você escreveu originalmente. Adicionar pontos para listar. O espaçamento, como eu tinha falado, a questão do espaçamento, eu consigo adicionar o espaçamento das letras, a altura entre as linhas, por exemplo, se eu tiver 2 linhas, eu consigo adicionar a altura delas e diminuir, por exemplo. Trocar a letra, consigo trocar a letra, aí vocês conseguem perceber que a fonte da marca também está aqui, ó, que bacana. Pronto, e pronto. Aqui eu seleciono uma letra, acabou, eu selecionei isso aqui, eu redimensiono, eu consigo aumentar ou diminuir a letra, ou eu também posso alterar pelo número aqui, ok? Eu consigo alterar. Sempre lembrando que é tudo a questão de você testar. Se eu fechar aqui, ele vai ficando menor e vai aumentando em tamanho. Se eu escrever assim, ele vai espichar o texto, ele vai ficar mais largo. E assim eu consigo colocar tudo dentro da imagem aqui. Depende da sua aplicação. Sabe aqueles textos, por exemplo, que as pessoas escrevem? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? De aplicação para esse espichamento. Você deve falando assim, ah, mas eu não sei para que eu aplicaria isso. Como é que eu mudaria isso? Dessa seguinte maneira aqui, ó. Por exemplo, eu vou apagar essa caixa de texto. E aí eu venho aqui, eu quero falar sobre espaço. Aí eu pego aqui, por exemplo, e aí eu coloco aqui, aumento, mexo no espaçamento, aqui ó, você vê que ele está selecionando ainda a questão disso aqui, pronto, o espaçamento, eu consigo aumentar a altura ou diminuir, eu consigo fazer uma coisa nesse sentido aqui, espaço, e aí sei lá, eu consigo estar utilizando os fundos para escolher algum fundo para... Eu consigo estar alterando aqui, por exemplo, a cor do texto por completo. Vou mostrar aqui para branco. Está faltando uma letra aqui para branco. Pronto. Espaço. Pronto. Já começou a criar. Isso é questão de criatividade, questão de teste, ok? Essa parte de texto não tem muito mistério. Você consegue aumentar, diminuir o texto, mudar a letra, centralização, copiar também. E aí vai aparecer uma outra caixa de texto aqui. Coisas muito simples. Essa parte de texto é só isso. Agora vamos para a parte de fundo, ok? A parte de fundo é extremamente simples também, a questão de você escolher um fundo para sua imagem. Você consegue estar escolhendo entre os premium e os normais. A questão do fundo da imagem, o interessante dela, de você estar utilizando, é que você consegue alterar a tonalidade dela. Por exemplo, selecionei aqui, eu consigo selecionar outras tonalidades. Ó. Consigo selecionar outras tonalidades. Cuidado ao utilizar isso para não parecer tão brega. Você tem que ter um domínio bom para você não acabar cometendo algum erro. Mas é muito bacana de você escolher, às vezes fica imperceptível, mas é melhor do que o fundo branco puro. Às vezes você quer usar alguma coisa, sei lá, eu quero usar um branco gelo, alguma coisa nesse sentido. Olha como é que ficou bacana. Ficou diferente do branco puro. Ficou uma coisa bacana. Uma textura aqui no fundo da imagem. Então, é uma coisa diferente que você pode estar usando, mas utilize com moderação. A parte mais interessante, junto com a questão de elementos, para mim, é a questão do upload. Você consegue estar subindo tudo. Por isso, como eu falei, não adquira nada. A não ser que você realmente vá utilizar muito, que nem a gente. Nossa empresa, a gente utiliza aqui na equipe o Canva para trabalho. Então a gente tem recursos premium só para agilizar o nosso trabalho, para a gente conseguir produzir conteúdo para vocês. Mas eu não recomendo que você pague. Você pode utilizar fotos da internet, de bancos de imagem, ok? Você pode jogar o nome bancos de imagem e aí você vai escolher baixar imagens gratuitas, excelentes e subir para cá. Todo o arquivo você consegue subir para cá. Fotos, etc. Você consegue estar subindo para colocar na sua imagem. Pastas. Aqui é simples quando você quer usar, por exemplo, alguma coisa que você já criou em
em outro post e você quer trazer para cá. Por exemplo, eu quero trazer isso aqui. Pronto, ó, trouxe. É mais uma questão de organização. Então, pessoal, sobre o Canva, basicamente é isso. Tem algumas outras configurações extras que eu recomendo que vocês cutuquem, mas sempre deixem salvo. Se vocês estiverem produzindo alguma coisa, quer tentar alguma coisa, duplica e altera somente o que você não vai usar para você fazer testes. Design é questão muito de teste, então é isso, pessoal. Tem algumas dicas extras, por exemplo, aqui você consegue estar aumentando o tamanho que você visualiza a sua imagem. Você consegue botar, por exemplo, 10% para ver ela de longe, se você tiver muita coisa, 25%. Pode personalizar, pode ver em tela cheia também, por exemplo. Você pode ver em tela cheia e pode ir alterando. Pronto, é isso basicamente, pessoal. O Canva é uma ferramenta muito poderosa, espero que vocês gostem e continue com os outros módulos que ainda tem coisa pela frente.